Oi, gente. Hoje eu tirei a tarde só para gravar testemunhos. Eu tenho que explicar isso porque vão ser vários testemunhos, tá? Em partes divididos. Porque Deus tem me incomodado para que eu faça isso e eu não vou mais ficar deixando para depois. Eu tentei várias vezes, já muitas coisas aconteceram para atrapalhar. Então eu vou resolver tirar essa tarde para isso. Se vocês escutarem algum barulho, é aqui na rua, que é uma avenida, então não foi passar carro, por favor. Foi o melhor ambiente que eu achei, mais claro, para poder gravar os vídeos, certo? Espero que esse vídeo edifique sua vida. Se você tem testemunho, não guarde na gaveta, por favor. Conte no ônibus, no trabalho, para um familiar seu. Aqui nos comentários, quando você vê um vídeo de testemunho, escreve embaixo. Tem pessoas que gostam de ler comentários e vai se edificar com seu testemunho também. Eu mesma faço isso. Eu gosto de ver os testemunhos. Já fui muito edificada com os testemunhos das outras pessoas. Eu quero falar sobre o testemunho de como Deus me colocou aqui nessa casa, como eu saí do aluguel. Para não ficar muito longo, eu já vou logo começar, tá bom? Tá um pouco ventilado, mas vai dar certo. Alguns anos atrás, deixa eu ver, eu vou usar a idade do meu filho para que vocês tenham uma noção de tempo. Meu filho, estamos em 2025, meu filho tem 14 anos. Quando eu consegui a nossa casa, ele tinha um aninho e ia fazer 2. Foi quando eu saí do aluguel. Mas eu já morei em umas 4, 5 casas de aluguel. Passei muita necessidade, gente, muito aperto. De eu ir atrás de cesta básica, de eu pedir fiado nas barracas. Eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Até eu conhecer Deus de fato. Me converti. Vou usar a idade do meu filho, eu não vou me lembrar muito de datas. Quando eu me converti, meu filho ainda não tinha um ano, ele tinha meses, estava perto de fazer um ano. Eu me lembro que o primeiro ano dele, eu morava de aluguel, eu não tive condições nem de dar um bolo para ele, fazer um bolo em casa para ele, eu não tive condições. O bolo dele de um ano foi a tia dele quem fez e que nos deu, e a gente bateu parabéns para ele. Um bolo simples. E aí, gente, a gente tava nessa situação, nessa condição financeira muito difícil, né? Na época eu vivia com o pai dos meus filhos, que eu fui casada por 18 anos, né? Eu acho que eu botei o testemunho aqui como eu descobri a traição, tudinho, e como a pornografia destruiu meu casamento, enfim. E é isso, voltando pro testemunho. A gente começou a ir para a igreja evangélica, porque eu era da igreja católica desde pequena e o meu ex-marido, a mãe dele era da igreja evangélica. E ele se identificava mais com a igreja evangélica. Então, se ele queria ir para a igreja evangélica, eu disse, então vamos para a igreja evangélica. E foi ali que eu me converti ao cristianismo, né? A igreja católica, eu acho que a igreja católica também é cristiana, não sei. Essa parte eu não vou entrar em contexto, enfim. E aí eu me converti, né? O meu filho tinha meses, a gente começou a buscar Deus junto, uma luta, uma guerra, foi muito difícil. Eu não dormia, eu passava todas as madrugadas em oração, porque eu tinha insônia por conta dos problemas financeiros, enfim. E aí um certo dia, a mãe da dona da casa, que foi a última casa que eu morei de aluguel, chegou para cobrar o aluguel. No caso, gente, nessa época a gente devia agiota, a gente devia o aluguel e a gente mal conseguia fazer uma feira. Mal, a gente comia arroz branco e feijão de água e sal. E meu filho não tinha nem lanche, porque a gente não tinha condições de comprar. Realmente passou uma situação muito difícil. E aí ela chegou lá, era noite, né? É casa de comunidade, então assim, tinha um beco que dava pra rua. Você passava por esse beco, já dava pra rua, assim, a avenida. E aí passavam muitas pessoas. Ela me chamou e começou a falar comigo e começou a me humilhar, a falar palavras assim, você sabe que a minha filha precisa do dinheiro do aluguel, que não sei o que, você tá atrasando demais, não sei o que, ela falando, as pessoas passando, escutando, eu de cabeça baixa, eu só dizia, não, a senhora tá certa, porque, gente, eu tenho uma coisa em mim, se eu tiver errada, eu fico calada. Eu não tô no meu direito, eu não tenho por que falar. E aí eu baixei minha cabeça e quando ela terminou de falar, eu disse, tudo bem, a gente vai arrumar o dinheiro, eu vou lhe pagar. E aí eu entrei, né? E aí eu chorei amargamente, desesperadamente. Eu puxei meus cabelos de desespero e comecei a chorar e disse, Senhor, eu não aguento mais tanta humilhação. Eu não aguento mais. Eu disse, Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor puder, o Senhor pode fazer. Me coloque, nem que seja num barraco, Deus, num barraquinho, mas me tire dessa situação. Eu falei para o Senhor. E aí passou os dias, né? Passou os dias, chegou uma mensagem no meu celular que disse assim,
acho que foi o Salmo 126, verso 3. Eu vou ver se eu coloco aqui escrito, que diz assim, a parte que eu me lembro. Sim, o Senhor foi muito bom conosco, por isso estamos alegres. Ele fala também que quem semeia com lágrimas, com risos, colherá. Então, assim, foi um salmo que, assim, na época não tinha um WhatsApp. Era essas mensagens SMS. E essa mensagem era para ter ido para outra pessoa de aniversário. Mas caiu no meu celular e eu sei que não foi por acaso. E aí eu tomei aquela palavra para mim. A minha irmã foi e falou comigo com pouco tempo: Renata, tem um barraquinho aqui para vender do lado da minha casa, tu não vai querer não? Tu paga aluguel, tudinho. Aí eu disse: eu quero. Gente, eu tava com o aluguel atrasado, devendo a agiota, não tinha dinheiro nem para fazer feira, eu disse que eu queria o barraco. Porque eu acreditava que, se Deus quisesse, o barraco era meu, porque eu tinha pedido a ele. E aí eu disse: eu quero. Falei com o meu ex-esposo, aí ele disse: Renata, eu vou falar com o meu patrão. Se ele não me emprestar o dinheiro, eu vou pedir para sair. Porque ele era um funcionário muito bom, realmente. Ele era o famoso que o povo chama de babão. Ele fazia tudo, era um faz tudo. Ele fazia o serviço dele, ele ajudava no que fosse pintura. Ele sempre foi muito trabalhador, isso ele sempre foi. E aí eu disse: não vai precisar não, ele vai dar. Eu comecei a ficar as noites orando para que Deus fizesse o momento e ele conseguisse falar com o patrão dele. Às vezes ele entrava, chegava a gente, ele não falava. Eu disse: Senhor, faz um momento, Deus. Quebra todo impedimento, quebra esse homem, faz com que ele empreste esse dinheiro. Que ele não estava mais emprestando dinheiro, o patrão dele. Porque tinham funcionários que... Esse barulho de volta. Vou dar pausa. Tinham funcionários que tinham pego o dinheiro emprestado na empresa e não tinha pago. Ele disse que não emprestava mais para ninguém. Aí eu disse: mas para você ele vai emprestar, porque Deus vai quebrar o coração dele. E aí, quando ele conseguiu falar com o patrão dele disse: é só isso mesmo que você quer, só esse valor? Aí ele disse: sim, eu quero comprar minha casa. Ele disse: você quer sair do aluguel, você quer comprar sua casa, você é um homem admirável, eu vou lhe emprestar sim o valor, fique tranquilo. Então o homem foi e emprestou o valor. E aí era um valor muito baixo, gente, assim, para os dias de hoje, né? Realmente a casa era um barraco. Assim, para você ter noção, eu tenho 1,60 m. Da sala, ela tinha 2 cômodos. Tinha uma sala pequena, aí tinha uma parede, o quarto, um corredorzinho e o banheiro. Era assim. Então, assim, da sala, se eu levantasse o braço e tocasse eu levantasse o braço, eu conseguia tocar na telha. Pra você ver que era bem baixinha mesmo, era só o terreno que ele tava comprando. Do lado dessa casa tem um estacionamento de caminhão. No final eu vou mostrar a vocês. E a casa era baixinha, o muro do estacionamento bem alto. Presta atenção no que eu tô falando, que isso tem a ver com testemunho. E aí a gente ficou muito feliz com essa casa, né? E Deus já tinha me mostrado a casa em sonho, né? Porque eu tenho Deus me mostra as coisas em sonho, eu sou muito grata a Ele por isso. Eu já tinha visto a casa, tinha um móvel dentro da casa que Deus já tinha me mostrado, eu já tinha passeado dentro dessa casa em sonho, Deus já tinha me mostrado. Eu disse: eu já entrei aqui, quando eu entrei dentro da casa. Deus já tinha me mostrado. E aí, minha gente, eu vou dizer a vocês, desde que a gente veio morar nessa casa, que a vida da gente mudou. Nossa vida financeira, tudo. Nunca mais a gente sentiu falta de dinheiro, nunca mais. Foi uma coisa assim que Deus quebrou tudo aquilo que estava nos impedindo de seguir em frente. Deus quebrou. E aí a gente morou nessa casa muito feliz, muito feliz, muito feliz. A porta era de madeira, quase caindo, tinha um buraco aqui, um buraco ali. Quem tivesse do lado de fora, mas a gente tava feliz, era a nossa casa. Eu pedi a Deus um barraquinho e Deus me deu um barraquinho, gente. Como se eu for pedir a Deus, seja específico, porque Ele faz aquilo que você pediu e muito mais. Mas naquela época foi o que Deus viu que era o que a gente tava precisando. E aí a gente muito feliz, passou um tempo, né? Fiz o aniversário de 2 anos do meu filho. Vocês se lembram que 1 ano eu não tinha condições de dar um bolo pra ele. E em 2 anos a gente fez uma festa pra ele. Uma festa. Eu não tenho, gente, infelizmente, fotos, porque quando eu me separei, eu tinha muita foto com meu ex-marido. E eu fiquei muito triste. E aí eu não queria mais estar vendo essas fotos. Aí eu fui, minhas fotos estavam tudo guardadas no Facebook. Eu fui e apaguei tudo. Excluí tudo. Eu não sei se tem como salvar, eu acho que não. Então eu perdi todas as fotos. Mas a gente fez uma festa pra ele. Muito, assim, muito linda. Uma festa abençoada. Minha irmã me ajudou a fazer essa festa. Foi, assim, uma mudança de vida pra gente. A gente passou um tempo morando nessa casa. E aí a casa era quente, né? Porque a telha era baixa, tudinho, mas a gente nunca reclamou. E aí eu comecei a pedir a Deus toda noite. Eu disse: Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos tirou do aluguel. Lá vem essa moto de novo. Hoje é domingo, gente. Aí é dia de show pra esse povo.
Eu te louvo porque o Senhor nos tirou do aluguel. Me ajude a construir essa casa. Era a minha oração toda noite. Eu louvo ao Senhor, Deus. Eu sou muito grata que o Senhor era uma oração sincera, gente. Me ajuda a construir. Eu quero pelo menos fazer um primeiro andar, um quarto para meu filho, um quarto para mim, para meu marido, para a gente ter mais, ter mais intimidade, essas coisas. Esqueci a palavra. E aí fiquei orando. Fiz um propósito com Deus para que Ele abrisse uma porta de emprego para mim. E eu disse: Senhor, o meu primeiro salário eu vou ofertar na tua casa. Você vai me mostrar uma casa, eu vou ofertar. O meu primeiro salário é teu. E aí, minha gente, eu fiz esse propósito. Com poucos dias, e menos de um mês, a porta se abriu. E eu comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei nela 1 ano e 3 meses. Veja como a oração. Eu passei 1 ano e 3 meses pedindo a Deus esse milagre de construir a casa. Foi um domingo de eleição. Aqui do lado, eu disse a vocês, tem um estacionamento de caminhão. Uma pessoa que não sabia dirigir pegou o caminhão para dar ré. Deu ré, bateu no muro e o muro caiu por cima da minha casa. A gente tava tudo cochilando, né? No domingo à tarde, a gente ia pra eleição, tudinho tava cochilando, né? E a parede caiu em cima da casa. Você não tem noção, caiu uma parede inteira no banheiro. E caiu em cima da gente. Aí a gente teve escoriações, tudinho, né? A casa ficou destruída. Eu tinha todas essas fotos, gente, já viu? Eu tinha todas essas fotos. Eu perdi, infelizmente. E aí destruiu a casa. Gente, para quem pensa que foi o dono do terreno que construiu a nossa casa, segura que lá vem história. Quando a gente foi conversar com o dono do terreno sobre a questão para, né, as coisas que a gente quebrou mesa, quebrou um bocado de coisa, e levantar a casa, ele veio com a choradeira, dizendo que estava sendo processado, que não estava bem, que não sei o que não estava com condições, e foi aquela choradeira, tudinho. A gente teve que sair daqui e morar de aluguel. Todo mês, quando eu ia pedir a ele o aluguel, porque foi ele quem derrubou minha casa, então era de obrigação dele pagar o aluguel, que a gente não estava morando por causa que a gente queria. Era uma agonia. Aí eu cheguei e fiz assim. Eu ia tomar banho, tava sozinha em casa. Eu mandei mensagem para esse homem e disse assim: olha, a partir de hoje eu não quero mais conversa com o senhor. Eu vou botar o senhor na justiça e o que a gente tiver de resolver, vamos resolver através de um advogado. Tá certo? Falei isso. Enroladinha na toalha, fui tomar meu banho. Antes de eu botar o pezinho para entrar no banheiro, Deus falou no meu coração: eu tive misericórdia de você, tenha dele. Gente, eu acho que eu não dei a volta, não. Eu voltei de costas, do jeito que eu tava, pra não perder tempo. Porque eu sou um tipo de pessoa que, se Deus falar, eu obedeço. Eu não quero desobedecer ao meu pai. E aí eu voltei, peguei o mesmo celular, eu disse: olha, nessa época já tinha WhatsApp. E meu filho tinha uns 6, 7 anos, eu acho. E nessa época já tinha WhatsApp, tinha uns 6, 7 anos. Eu tô me baseando na idade do meu filho pra vocês terem noção. Hoje ele tem 14. E aí, acho que foi em 2017, gente. E aí, estamos em 2025. Peguei o celular e mandei outro áudio pra ele. Eu disse: olha, eu não sei o que o senhor tem com Deus, não. Mas Deus acabou de falar comigo. Tive misericórdia de você, tenha dele. Então, assim, pague do jeito que o senhor quiser. Falei mesmo assim. Depois eu expliquei pro meu esposo e ele também, nessa questão, ele sempre foi temente nessa questão. De Deus falou, obedeceu. Em outras coisas ele não foi muito temente, não. Mas enfim. O homem se emocionou muito, mandou uns vídeos pra mim, do filho dele querendo se jogar de cima do prédio, tava usando droga, tava passando por um momento muito difícil, até se abriu. E fizemos um acordo com ele. Gente, pra eu ser bem específica com vocês, o acordo da gente foi: ele pagou as coisas, pagou não, ele consertou as coisas que quebrou. Tudo que quebrou eu dei pra ele, ele consertou e devolveu consertado. Ele não me deu novo, ele consertou, foi o acordo da gente. E R$2.500, que foi o valor que eu paguei meu cartão, e comprei as escadas de ferro, que a casa tem escada. Essa escada de ferro caracol, né? E aí, pronto, foi o acordo com ele. Acabou-se. Eu já não estava muito feliz nesse emprego, porque aconteciam algumas injustiças. Deus também falava muito comigo nesse trabalho.
E eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, me ajude a eles me demitirem, para que com esse dinheiro eu consiga construir a casa, né? Eu orava a Deus para que Ele fizesse algo, eu queria construir minha casa. E aí teve um momento que eu quis sair, Deus disse, não, não é agora. E eu obedeci, eu aguentei, passei muita coisa, gente, sério mesmo, passei muita coisa, mas continuei porque Deus disse que não era o momento. Não feche porta que Deus abriu para você, se Deus abriu, só feche na hora que Ele mandar você fechar. E aí, para honra e glória do Senhor, eu fui demitida no momento certo, né? Eles me demitiram, não baguncei, não botei atestado, não fiz nada de errado, certo? Chegou o momento e eu fui demitida. Recebi muito mais do que eu imaginaria. Com valor, deu para bater, gente, não foi só uma laje, a gente bateu 2 lajes. A minha casa não tem um primeiro andar, ela tem 2, não é um duplex, é um triplex. E eu vou ver, se vocês tiverem interesse, eu coloco aqui algumas imagens da casa, tudinho, de como a gente vive hoje. O meu quarto é suíte, né? Tem um banheiro dentro do meu quarto, tem um banheiro embaixo, enfim, é outra casa. Aqui é a laje, tá? Eu tô na laje de casa, no final eu mostro pra vocês, porque o vídeo o testemunho tá ficando longo. E aí a gente começou a construção, não parou mais. Aí nesse período o Temer era presidente, ele liberou 4 mil, não, foi 4 mil, foi que meu esposo conseguiu tirar. Ele liberou a FGTS, meu marido tinha preso, também ajudou na construção, meu marido conseguiu muito serviço, ele conseguiu serviços bons, no valor bom, que ele trabalha como pintor em construção, então é um dinheiro muito bom, e a gente foi construindo, Deus foi mandando, e não pensa que a gente ficou apertado não, viu? A gente construía a casa, ainda conseguia sair, dar volta, passear, essas coisas, e foi uma bênção. E aí, finalmente, a gente conseguiu construir a casa sem a ajuda do homem, e sim do nosso Pai. E meu testemunho é esse. Acredite em Deus, Ele faz muito mais do que você possa imaginar. Não ponha limites para o que Deus pode fazer na sua vida, ponha fé. Eu sou um testemunho vivo disso. Agora eu vou mostrar a vocês. Aqui é a minha laje, tá? Aqui é a rua onde eu moro. E vou mostrar a vocês o estacionamento. Porque hoje é domingo, dá pra mostrar, que geralmente sempre tem gente trabalhando ali, aí eu não gosto de filmar não. Esse aí é o estacionamento, a gente tô tentando gravar sem aparecer, tá vendo? É o estacionamento. Ali tem alguns caminhões, tá vendo? E foi daí, a partir daí que foi o início do meu testemunho, tá bom? Se você tem testemunho, não guarde na gaveta. Deus não lhe deu testemunho para ficar guardado. Abra sua boca, edifique o nome do Senhor, seja no ônibus, no trabalho, na escola, nos comentários. Eu tenho esse hábito, quando eu vejo testemunho, leio os comentários. E ali sempre eu vejo um testemunho que me edifica, então não perca a oportunidade, tá? Deus fez na minha vida, não por eu merecer, pela graça e misericórdia dele, pode fazer na sua, apenas creia. Beijo, fica com Deus. Ó, o avião. Cadê o avião? E até a próxima. Beijo. Olha, lá vai o avião. Fica com Deus. Deixa eu mostrar o pôr do sol. Ali é o que seria o pôr do sol, né, gente? O sol tá indo embora. Olha que coisa linda. Olha o que Deus faz. É o que Deus faz. Fez na minha vida, pode fazer na sua.